Olá, bem-vindos a mais um episódio de Delírios Literais. Eu mudei a câmera de lugar porque aqui a luz fica melhor. O tema é... Você provavelmente já viu pelo título, mas eu queria muito falar sobre o efeito borboleta. Você provavelmente já viu aquele filme, né? Efeito borboleta, blá blá blá. Hoje eu ouvi falar no que é essa teoria, né? Nem sei se o efeito borboleta é considerado mesmo uma teoria ou um fenômeno em si, mas... ou os dois, não sei. Eu só sei que é algo que me faz refletir muito sobre muitos aspectos da minha vida e como a gente vive num jogo aberto, num mundo aberto. Desde pequena, o jogo que eu mais gostava de jogar, os jogos que eu mais achava interessante, era aqueles joguinhos em que você tinha liberdade pra fazer o que quisesse, sabe? Você não tava preso às regrinhas ali do jogo. Você não precisava passar de fase. Não tinha isso. O meu jogo favorito de todos os tempos é The Sims. Era o jogo que eu mais amava jogar e ainda é o jogo que eu mais amo jogar. Não que eu jogo muito jogo ultimamente, hoje em dia, né? Nos últimos anos faz tempo que eu não jogo muito jogo. Não só The Sims, mas eu era pequena. Então, obviamente, eu nunca joguei, e eu nem chegava perto, mas eu pensava que quando eu fosse mais velha, eu queria jogar GTA, porque GTA é mundo aberto e eu gostava disso. Enfim, eu gostava daqueles joguinhos também de historinha, que você podia escolher o que acontecia, sabe? O que a personagem escolhia. Tinha duas opções de escolha. O que ela ia responder, o que ela ia fazer na tal situação. E eu gostava muito desses joguinhos. Também quando a Netflix começou a ter a opção de filmes interativos, eu amava. A vida é um jogo em que não existe ganhador e perdedor. A vida é um jogo em que não existe fases que você tem que vencer ou objetivos que você tem que atingir específicos. A vida é um jogo interativo em que você faz o que você quiser dele. A vida é um The Sims, praticamente. É um The Sims, em que você faz o que você quiser dele, você cria a vida que você quiser, e você pode ser feliz em qualquer aspecto, tendo a vida que você quiser. Então é você que decide os seus próprios objetivos. E é você que decide como você vai ser feliz. O que vai te tornar feliz e o que não vai. Você é a pessoa que decide o que te faz feliz e o que te faz triste. Não tem um livro escrito em algum lugar falando o que faz as pessoas ficarem tristes e o que faz as pessoas ficarem felizes. E é assim que você deve se sentir. Como a sociedade já vai. Aí a gente já entra na ideia muito mais além, né, do que esse papo está sendo proposto a ser, mas a sociedade é uma construção. O que é bom, o que é mal, o que é triste, o que é feliz, é tudo construído. A gente ficar feliz por algo ou a gente ficar triste por algo depende de como a gente foi criado e como a gente foi inserido na sociedade e como a nossa cabeça, a nossa mente foi moldada para pensar o que é feliz e o que é triste, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que é bom, o que é ruim. Se a vida é um jogo tão aberto assim, quantas possibilidades poderiam acontecer? Quantas versões infinitas da minha vida poderiam acontecer? O efeito borboleta pra mim sempre foi uma das teorias mais malucas e mais que piraram a minha mente mesmo. Desde pequena eu sempre pensei nisso. Sempre pensei em como seria se. Eu posso pensar nisso em vários aspectos da minha vida, sejam por amizade, seja por relacionamentos, seja por família, seja por nacionalidade, seja por mudança de cidade, de estado, seja por escolha de estilo, escolha de gostos, o conteúdo que eu consumo, as piadas que eu acho graça, as piadas que eu não acho, o tipo de pessoa que eu sou, o meu conhecimento, o conhecimento adquirido e o que eu poderia ter adquirido, o que eu poderia não ter adquirido, o que eu como, o que eu não como, o que eu faço, o que eu não faço, os exercícios que eu faço, os exercícios que eu não faço. Tudo isso molda a pessoa que eu sou. Pensar que tudo isso poderia ser completamente diferente por um mísero detalhe, seria melhor ou seria pior? Não tem como saber. E é isso que me deixa maluca, porque não tem como saber. Não tem como saber. E aí entra também aquela coisa de, será que tudo acontece por um motivo mesmo? Será que tudo acontece porque era pra acontecer? Porque se não acontecesse algo ruim aconteceria? Ou será que só seria diferente? Ou será que seria melhor? Ou será que seria igual? Ou será que seria pior? O que você faria se você tivesse a oportunidade de saber o que teria sido da sua vida se
algum evento marcante na sua vida não tivesse ou tivesse acontecido. Tivesse acontecido diferente. Você tem a possibilidade de saber o que aconteceria. Pode ser um término de relacionamento, pode ser uma gravidez, pode ser uma mudança de escola, uma mudança de faculdade, uma mudança de emprego, uma bolsa que você perdeu, que você não conseguiu, uma prova que você não passou, uma amizade que você não fez ou que você fez. Você escolheria saber como teria sido a sua vida se aquilo fosse diferente, se você tivesse oportunidade de saber? Ou você escolheria continuar sem saber? Porque a gente tem uma vontade imensa de saber, adivinhar o que vai acontecer, ou o que poderia ter acontecido, ou o que aconteceu no passado, ou tentar interpretar as coisas. E, por um ponto, isso é ótimo, isso é incrível. E, inclusive, a sociedade evoluiu em cima disso. Mas, por outro ponto, a que grau de insanidade isso não levaria a gente se a gente realmente tivesse o poder de saber? A que grau? No fim das contas, tudo isso é uma bênção. É uma bênção que a gente não saiba. A gente não conseguiria viver sabendo da possibilidade que a gente poderia ter vivido e a gente não viveu. Eu falava que o meu maior e se seria: e se eu não tivesse me mudado? Que pessoa eu seria hoje? Que amigos eu teria? Como seria meu relacionamento com a minha família? Eu teria relacionamento romântico? Como seria minha personalidade, meus gostos, meu gosto musical, minha ambição? O que eu gostaria de ser no futuro? O que eu teria me tornado? Qual seria a minha profissão? Mas eu sei que eu gosto da minha pessoa hoje o suficiente para saber que eu não gostaria de arriscar. Se alguém me oferecesse a oportunidade de voltar no passado e continuar lá, de refazer a minha vida, eu não aceitaria, porque eu gosto da minha pessoa hoje o suficiente para não arriscar. E por mais que eu, às vezes, me odeie e fique deitada na cama o dia inteiro, porque eu não consigo simplesmente fazer uma coisa básica que eu me propus a fazer, ou porque eu me julgo, porque eu me acho qualquer coisa negativa, por mais que tenha vários aspectos da minha pessoa hoje que eu não gosto e que eu quero mudar, eu não arriscaria toda a minha evolução até hoje para a pessoa que eu sou hoje por uma pessoa que eu não faço ideia de qual seria. E por mais que essa pessoa continuasse sendo eu, não é essa pessoa aqui. É uma outra versão de mim que eu não desconheço. E eu tenho medo dela. Por mais que às vezes eu pense que talvez ela fosse ser melhor do que eu sou, e se ela não fosse? Eu gosto ainda o suficiente de mim para não querer arriscar. De qualquer forma, é bom a gente saber lidar com esse sentimento de fracasso, de culpa, de arrependimento que a gente pode vir a ter por ter feito algo de alguma forma, ou algo ter acontecido de alguma forma, de certa forma, e você ficar remoendo na sua cabeça de que aquilo poderia ter sido diferente. A gente precisa aprender a lidar com esse sentimento, porque senão isso vai deixar a gente maluca. Então, pensar que o passado é muito básico de se falar, mas é basicamente o que a gente tem que fazer. Pensar que o passado é passado. Levar o aprendizado e continuar. A minha avó costumava falar uma frase, minha avó e meu avô, eles falam muito uma frase, desde que eu era pequena. Todas as vezes que alguma coisa acontece como eu não queria que acontecesse, de uma forma diferente da que eu planejei, ou qualquer coisa assim, eu simplesmente falo, não é nem uma frase, é uma palavra, eu simplesmente falo, paciência. Minha avó e meu avô falavam paciência. Essa palavra, essa mísera palavra. Eles falavam essa palavra todas as vezes que alguma coisa dava errado no dia. Todas as vezes. E eles falavam com uma tranquilidade. E os meus avós, esses meus avós, eles sempre foram muito calmos para lidar com as coisas. E aí, todas as vezes que eu me encontro, por exemplo, teve uma vez que a gente tava indo pro Beto Carreiro, eu acho. E aí aconteceu alguma coisa, a gente atrasou, e aí não ia dar pra ir pra um show. Eu não me lembro direito. Eu só sei que aconteceu aquilo tudo, e aí eu reclamando, e
minha avó virou pra mim e falou assim: agora paciência, Sofia. E aquilo virou uma chavinha na minha cabeça. Foi a primeira vez, eu lembro, foi a primeira vez que eu ouvi, tipo, realmente prestei atenção neles falando isso. E isso virou uma chavinha na minha cabeça porque eu não estava acostumada a viver dessa forma. Não era paciência. Pra mim, problemas na minha rotina ou no meu planejamento, mudanças de última hora, sempre foi algo que me afetava demais. Sempre me afetou, ainda me afeta. Então eu não estava acostumada a viver com esse estoicismo. E a partir do momento em que eu ouvi aquilo pela primeira vez e eu pensei, realmente, paciência, porque não tenho o que fazer. Então, se eu fizer alguma coisa, vai simplesmente ser em vão, porque não tem o que fazer. Não tem solução. Já perdemos, já passou o tempo. Agora eu tenho que aproveitar o resto. Não adianta ficar emburrada pelo resto do dia, porque não deu tempo de fazer uma coisa no início do dia, sabe? Paciência. Mas olha, não quero também dizer que eu apoio completamente estoicismo ou qualquer coisa assim, tá? Inclusive, eu tenho uma grande crítica a pensamentos muito estoicos, num nível que tá muito popular hoje em dia, porque ao mesmo tempo que nós precisamos viver de uma forma que a gente não se prenda ao passado, não se prenda aos problemas e saiba lidar com o não saber como teria sido e saiba lidar com a decepção, com o fracasso e com a angústia e com a frustração, a gente também precisa sentir. Porque isso é a vida. A vida é sentimento. Então, se a gente não sente, a gente não tá vivendo. Então, não faz sentido pra mim tentar buscar a felicidade plena 100% das vezes. Não faz sentido. Pra mim, pessoas que tentam ser felizes o tempo todo, elas são as mais infelizes. Porque elas não se permitem viver a tristeza, elas não se permitem viver sentimentos negativos, frustração, angústia. Elas tentam mascarar sempre. E a felicidade se torna algo apático. É importante viver. É importante sentir. O que a gente não pode fazer é ficar preso ao passado ou às possibilidades que poderia ter acontecido. Os ICs. Se a gente não se prender a isso, mas sim, podemos sentir. Sinta-se. Não leve ao pé da letra. Não é só, paciência. Agora passou, não tem o que fazer. Segue a vida, finge que nada aconteceu. Não! Existe o luto por um motivo. O ser humano, ele tem o luto enraizado dentro da nossa alma. Nós precisamos sentir esse luto e não é luto só de pessoas falecidas. É de qualquer situação. O luto por uma amizade, o luto por um trabalho antigo, um luto por algo que roubaram de você, o luto por você não ter passado numa prova, num processo seletivo, o luto por não ter entrado na faculdade, o luto por ter terminado um relacionamento, o luto por uma versão antiga sua que não mais te representa, o luto por uma mudança de cidade, de estado, de país, de continente. O luto é algo que tá enraizado na nossa alma, ele tá encravado na gente. E a gente não pode simplesmente ignorar ele. A gente precisa sentir o luto. Porque é só sentindo o luto que a gente consegue atingir a felicidade plena. E a superação plena. E por mais que talvez pareça que não é plena, porque sempre vai ter esse trauma no nosso inconsciente, né? Ela vai ser muito mais plena do que se a gente simplesmente tivesse ignorado esse luto e seguido em frente como se nada tivesse acontecido. Então, eu não sou a favor do estoicismo pleno e absoluto e ao pé da letra de que você tem que procurar ser feliz e você escolhe o que te afeta e foda-se todo o resto e foda-se se algo te afetou, se algo te deixou triste, só pensa que não tem mais jeito, que não tá sob seu alcance e deixa pra lá. Não, isso tá muito na moda hoje em dia e isso é perigoso, eu acho isso perigoso. Eu acho que as pessoas têm que refletir mais sobre isso e pensar que talvez não seja a melhor escolha de como lidar com certos aspectos da vida. Mas, sim, é importante.
ao mesmo tempo é importante você saber quando deixar pra lá. E talvez o deixar pra lá não seja simplesmente nem tocar no assunto. Porque, por exemplo, agora eu estou tocando nos assuntos da minha vida que poderiam ter acontecido. Então, tô tocando, tô refletindo. Então, talvez não seja simplesmente deixar pra lá. Mas, talvez pensar em como poderia ter sido sem desejar ter sido seja a solução. E assim, talvez a gente consiga viver mais em paz, mas ainda assim, sem o estoicismo regrado. Enfim, esse foi um episódio meio maluco. Eu falei até mais do que eu queria falar, porque eu ia fazer um episódio bem curtinho, porque eu realmente não tinha roteiro nenhum, mas eu sei como é que eu sou. Me coloca na frente de uma câmera, me dá um microfone, nem precisa do microfone, na verdade. Eu começo a falar e eu não paro mais. E aí, quando eu vejo, eu tô com 40 minutos de vídeo bruto. Eu não sei quanto tempo que vai dar esse episódio. Mas era pra ser um episódio de 20 minutos no máximo. Agora eu tô com 40 de vídeo bruto, provavelmente vai ficar com 30 minutos, mais ou menos. Não sei. Enfim, eu só sei que quanto maior me dá mais trabalho pra editar e mais preguiça eu fico, mas eu vou fazer isso porque eu sei que eu preciso fazer, porque eu preciso aprender a fazer as coisas que eu não gosto de fazer, porque eu sei que elas também fazem parte do caminho e da jornada, e eu preciso fazer isso porque, enfim, eu sou uma artista, eu gosto de expor ideias aleatórias e eu sou uma pessoa que não só me considero não somente uma artista, mas somente uma alma que fala demais e que precisa expor as ideias em algum lugar e que gostaria muito que outras pessoas compartilhassem das minhas ideias e compartilhassem suas próprias ideias comigo e vissem o meu ponto de vista a partir das minhas ideias e que houvesse essa troca, porque eu acredito que ideias compartilhadas nunca são demais. Então, eu tenho um propósito nisso tudo aqui, então eu preciso fazer isso, eu preciso editar esse vídeo e eu vou postar ele. Então, se você tá vendo ele, provavelmente eu já editei, né? E já postei. Já tá super escuro, eu nem avisei, mas eu tô gravando isso no fim da tarde, então é agora que tá escurecendo, então no início do vídeo tava super claro. Agora já tá bem escuro. Lá fora nem tá escuro ainda, mas enfim, já tá bem mais escuro do que tava. Mas vocês não se importam com isso, então tá tudo bem. É isso. Agora eu vou pra uma festa junina. Obrigada por assistirem. Até o próximo episódio. Um beijo. Me sigam nas redes sociais, me acompanhem, que eu tento montar muito conteúdo legal e muita arte, muito pensamento aleatório e, enfim, muita coisa esquisita. Em todas as redes sociais é o mesmo usuário, Zofia Flight. Tem os links aqui embaixo. É isso. Um beijo.